mônada. Um trabalho que eu já tinha feito ele, eu acredito que há uns 8 anos atrás. Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na Sociedade Teosófica. Então tem algumas imperfeições, mas a gente vai aprendendo e cada vez que a gente aprende, a gente olha para trás e fala, puxa vida, não é bem assim, mas tudo bem. Deu uma corrigidinha aqui, outra corrigidinha lá, né? E é um trabalho relativamente longo, mas ele é uma síntese do que é realmente a teosofia. Então vamos tentar mostrar aqui em 2 palestras, essa semana e a semana que vem, a síntese daquilo que a gente entende como sendo teosofia, tá? Para que a gente veio do mundo, como a gente veio, o que a gente passou, até onde vai, e alguns detalhes até bastante minuciosos de como foram todos esses processos. Tá? Não é tão importante os detalhes, mas é bom a gente enxergar de onde a gente veio, onde nós estamos e para onde nós vamos. Que são 3 perguntas fundamentais, enquanto a gente não tiver respostas para elas, então a gente está preso nesse mundo. Então, quem sabe aqui a gente vai conseguir rastrear e tentar mostrar de uma maneira bastante forte que antes de nós sermos uma pessoa, nós somos um espírito. Então, o que nós vamos colocar aqui não é a trajetória de uma pessoa, nós vamos colocar a trajetória de um espírito. Desde o momento em que ele entrou no plano de manifestação, porque a gente vai mostrar aí algumas alternativas, até tudo que ele passou e onde ele está hoje. Então, esse é o objetivo de mostrar realmente o que eu chamei a Odisseia da mônada. Mônada é o espírito. A mônada, ela não está no plano físico, a mônada vive no plano espiritual. Mas ela está aprendendo a crescer também no plano material, nos planos criados. Bom, vamos falar sobre isso, tá? Embasamento. Quem fala muito sobre tudo isso é a doutrina secreta, sem dúvida, tá? Desde o volume 1 da doutrina secreta, que fala sobre a cosmogênese, nós vamos falar um pouquinho de cosmogênese também, e o volume 3 da doutrina secreta, que fala sobre a antropogênese, que é realmente a evolução do ser humano nesses diversos ciclos aí. Então o embasamento maior é aqui. Tem um trabalhozinho também, que eu peguei também, chamado A Criatura, feito por um Luiz Antônio Brasil. É um pouco diferente da teosofia, mas ele fez uma figurinha legal que vai ajudar um pouco. Então eu usei parte do trabalho do Luiz Antônio Brasil e adaptei o trabalho dele para ficar coerente com aquilo que a gente estuda na teosofia. Mas o trabalho que ele fez nessa A Criatura aqui, esse Luiz Antônio Brasil, é bastante legal. É uma historinha, quase que uma historinha para criança mesmo, tá? Mostrando figurinha, coisa e tal, mostrando a evolução. Eles usam muito desses argumentos. Isso aí ajuda também para a gente compreender de uma forma um pouco mais simples toda essa trajetória, né? Isso aqui eu mostro sempre nos meus cursos, eu vou mostrar aqui de novo, porque tem tudo a ver também com o que nós vamos falar aqui, que é a evolução da consciência. Quando eu falei a Odisseia da mônada, não é a Odisseia da personalidade, é a Odisseia do espírito que gera a personalidade, tá? E a teosofia mostra que quando a consciência entrou nos planos criados, existe o plano não criado, que é o plano divino, onde Deus está, onde todos os seres estão, quando tem um fim de ciclo. Então está tudo lá, não existe universo criado. E quando começa esse universo criado, então algumas consciências são selecionadas por Deus, eu não sei se são voluntárias ou se são impostas, não tem resposta, tá? Mas essas consciências que Deus, você vai entrar na escola do mundo, então vai colocar. Então todas essas consciências que entram no plano evolutivo, essas consciências que estão no plano divino, elas são Deus. Elas sabem tudo. Elas são oniscientes, onipresentes e tudo, e mais um monte de oni aí, tudo elas são. Então lá no plano espiritual. E lá no plano espiritual, todas as escrituras mostram claramente que lá tudo é Ananda, é a palavra que eles usam. Lá tudo é bem-aventurança, lá tudo é paz, lá tudo é harmonia, lá tudo é alegria, lá tudo é felicidade. Lá não existe político corrupto roubando a gente que nem tem aqui nesse mundo, não existe nada dessas coisas. Mas lá é aquele negócio, tá tudo tão bom. Um exemplo disso aqui é uma família que tem um monte de filho também, uma família muito poderosa, muito rica.
está tão acostumada que às vezes tem que tirar o filho e jogar no mundo para ele crescer um pouco também, porque tudo é fácil demais. Então é ensinado que essas consciências que estão lá no plano, elas vão ter uma oportunidade de fazer uma vivência nos mundos criados. Então nos mundos são divinos também, mas são divinos em manifestação e não em essência. Então eles saem do mundo espiritual em essência e vão entrar no mundo material para ter uma experiência de que seria um mundo, vamos dizer assim, sem Deus. Tá? Num mundo onde Deus é preponderante, onde todo mundo conhece, está todo mundo em harmonia com Deus, é tudo harmonia, tudo é paz, tudo é felicidade. Então não tem uma ideia do que é uma experiência de dificuldade, uma experiência de falta. Então é como eu estou falando, um exemplo de um filho que sai de casa e vai fazer uma trajetória pelo mundo e experimenta, apanha, um dia ele se lembra do pai e volta para casa, porque na casa do pai é tudo melhor. Então aqui a trajetória, se a gente lembrar bem, é a parábola do filho pródigo. Então essas consciências que entram no mundo, na parábola do filho pródigo, são os filhos que saíram da casa do pai, e depois que eles saíram da casa do pai, eles esqueceram que o papai existe e começaram a viver sem o pai. Aí começa a viver, então viver sem o pai, vem a dificuldade, vem uma outra coisa, vem outra, até que um dia eles lembram do pai e voltam para casa e encontram o pai, e o pai está lá de braços abertos esperando os filhos mais uma vez, né? Então assim é a parábola do filho pródigo. Então com as mônadas que entram aqui é algo similar, são consciências filhas de Deus, tá? Dentro das infinitas consciências que tem junto com Deus, parte delas entram no mundo da manifestação e vão realmente crescerem no mundo da manifestação, até que um dia vão voltar à lembrança de que na realidade é muito melhor morar com o pai, então vou voltar para casa. E essas consciências, quando entram nesse plano evolutivo, a lei é essa, todas entram muito simples. No plano divino, de onde elas vêm, algo acima, aqui nós estamos falando de físico, astral, mental, búdico, átmico, acima do plano átmico, que é o plano monádico, onde essas consciências têm, elas são, quando estou falando, são divinas. Mas quando elas entram no mundo da manifestação, elas entram de uma forma muito simples, muito simples. Então vão aprender a consciência mineral, vão trabalhar durante um certo tempo na consciência mineral. Depois de muito tempo trabalhando para aprender tudo que elas têm que aprender a respeito da consciência mineral, da evolução mineral, essas consciências, depois de milhões e milhões de anos aprendendo o fenômeno das atrações, que os minerais é fenômeno das atrações. O mineral tem atração, a lei da gravidade funciona para o mineral, o átomo tem o elétron girando em torno dele, então tem atração. Tem mineral que gosta de outro mineral e tem mineral que detesta outro mineral. Você pega o sódio e o cloro, eles gostam demais um do outro, os dois viram sal. Tá? Você pega duas moléculas de hidrogênio e de um oxigênio, elas se misturam e faz a água. Então tem atração, dois hidrogênio, um oxigênio se atraem e fazem, pelo fenômeno da atração, faz uma molécula d'água. Então esse é o primeiro aprendizado que essa consciência espiritual, que na teosofia é chamada de mônada, e essa consciência espiritual mônada entrou e está trabalhando então nesse reino mineral para aprender tudo que elas têm do reino mineral. Depois de milênios, milhões de anos que aprendeu tudo isso, então essa consciência ela é aprovada e começa a fazer um trabalho no reino vegetal. O reino vegetal, perto do reino mineral, o reino vegetal já tem muito mais liberdade do que o mineral. O mineral, ele cresce somente colocando mais mineral nele. Você tem um pedacinho de ouro, coloca mais ouro, ele vai crescendo só de fora para dentro. O vegetal não. O vegetal, ele já tem a fotossíntese. Ele pega a água, pega os sais minerais, pega a luz do sol através da fotossíntese e cresce. O vegetal já tem mais sensação do que o mineral. Então esse é o segundo estágio que a mônada faz dentro desse processo de evolução, passando pelo reino vegetal. Seguindo, depois de mais de milhões de anos aprendendo sobre os fenômenos das sensações, então o que a mônada está fazendo aqui? Está aprendendo a atração. Porque a mônada ela não está no mineral.
A mônada está lá no plano. Aqui você vê plano 1, 2, 3, 4, 5, ela está no 6º e no 7º plano. Então, para ela perceber o mineral, é um trabalho sem conta até que ela consegue perceber a existência desses mundos exteriores. Então, aqui é o aprendizado das atrações. Aqui já é o aprendizado das sensações, onde o vegetal já tem um pouco de sensação, então já começa a responder alguma coisa exterior. Você pega uma pedra e mexe na pedra, ela não responde, ela não tem a sensação desenvolvida. Agora o vegetal já tem parte da sensação desenvolvida. E continuando nesse processo evolutivo, depois de milênios sem conta, então essa mesma consciência espiritual, que é chamada de mônada, então ela entra naquele estágio que é chamado de estágio de evolução animal. O animal, perto do vegetal, ele já tem mobilidade. O animal já tem a sensação muito mais desenvolvida. O animal já tem o aspecto emoção relativamente bem desenvolvido. O cachorro tem sensação, ele gosta do dono dele e não gosta do outro, então ele já tem muito mais fenômenos a administrar do que o mineral. Então aqui, ó, até chegar aqui, ó, a mônada já passou por milhões, bilhões de anos para aprender o desenvolvimento do mineral, do vegetal e do animal. Posteriormente chega então a evolução humana. É o estágio que nós estamos hoje. Então, como nós achamos que nós somos humanos, nós não somos humanos. Nós estamos humanos. Nós somos espíritos. Então, o espírito que passou por todos esses processos aqui, hoje está aprendendo a evolução humana. E a evolução humana é a evolução da inteligência. É um outro passo dentro dessa cadeia evolutiva que está acontecendo. Depois, a evolução humana, que nós estamos aqui, virá um outro grau de evolução, que é chamada de evolução espiritual. Então, dentro dessa evolução espiritual, então nós não vamos desenvolver mais a mente, nós vamos desenvolver a consciência. Nós vamos perceber que nós não somos seres do mundo criado, que nós somos seres espirituais. Então aí vem a autoconsciência. O animal ainda não tem a autoconsciência. O animal, exceto o animal já perto da evolução, perto da humana, os animais domésticos, que já começam a ter um pouco mais de consciência, né? Um pequeno grau de consciência, mas é no estágio humano que nós adquirimos essa autoconsciência. Então aqui estamos nós hoje procurando sedimentar essa autoconsciência e tem mais um objetivo. Além da autoconsciência que nós já temos aqui no ser humano, nós vamos ter a consciência de Deus. Então essa é a evolução humana. E essa consciência de Deus, ela vai ser plena quando nós estivermos efetivamente no reino espiritual. Então isso aqui, num gráfico simples, e mostra toda a trajetória da mônada. Dentro disso nós estamos chamando de Odisseia da mônada, bem simplesinho para a gente perceber como é essa evolução. Então nós já passamos por épocas muito antigas, muito antigas. O ensinamento que a teosofia mostra é que cada reino desse aqui, ó, corresponde àquilo que é chamado de uma cadeia de evolução. Então, cada estágio desse aqui, contando em tempo terrestre, é ensinado que são 4 bilhões e 312 milhões de anos. Então, aí a gente pergunta qual que é a minha idade. Se você olhar bem a idade, minha hoje é 63 anos, essa é a minha resposta. É errado. Essa é a idade desse corpo, não é a minha idade espiritual. A minha idade espiritual, a resposta correta é: eu sou incriado. Eu não nasci, eu não morri, eu não vou morrer. Eu sempre existi. Então o que nós podemos dizer de idade aqui é a idade que o espírito tem no plano da matéria. Mas ele já existia antes das existências no plano da matéria. Então todos nós somos espíritos eternos, não tem idade. Dentro desse processo de que não tem idade, que nós estamos falando aqui, que só nesses planos evolutivos que nós já passamos dentro da matéria, a grosso modo, 4, 8, 12, 16 bilhões de anos que nós estamos peregrinando na matéria. E nessa peregrinação na matéria, voltando à paródia da parábola do filho pródigo,
Então nós já estamos aqui há 16, 20 ou mais, porque entre um estágio e outro tem um período de tempo equivalente. Já estamos aqui há 30 bilhões de anos. Tá? Então não está na hora de voltar para a casa do Pai, gente? Já não peregrinamos bastante? Então agora é isso aqui, é essa percepção e olhar para o Pai. Hoje nós temos essa possibilidade. Nós já temos a autoconsciência, podemos perceber realmente a existência dos planos divinos e agora é hora da gente voltar para casa. Essa é a percepção. Então aqui está condensado numa simples figura toda a trajetória de uma mônada. Então agora vamos falar isso um pouco mais em detalhe, então, como isso se processa. Então vamos ver como a teosofia, de uma forma geral, mostra essa história todinha, agora entrando um pouco mais de detalhe. Então quando a gente olha o cosmos, os materialistas acham que isso aqui acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo é pré-estabelecido. Tudo tem uma organização perfeita que vai fazendo essa evolução dentro do mundo criado acontecer. Então existe uma hierarquia. Essa hierarquia, ela não é o cosmos, não é vazio, não é abandonado, não é um acaso. Tudo que acontece aqui não é a casa da Maria Joana, tudo isso aqui acontece de forma muito bem estabelecida. Tá? Então, no topo dessa hierarquia que existe no cosmos, existe aquele que é chamado que é um incriado, é Deus, a inteligência suprema, aquele que a gente chama de Deus mesmo. Então, no topo da hierarquia está Deus. Então, vai lá, a gente vai falando, vai subindo na hierarquia, vegetal, animal, humano, ser humano. Aí você pega uma hierarquia angélica, você pega os grandes seres que aqui viveram, Cristo, Buda, tudo isso aqui é uma hierarquia. No topo dessa hierarquia, lá longe, lá no alto dessa hierarquia, está aquele que é chamado de incriado, é aquele que é chamado de Deus, que é chamado de Pai, e é a esse que se refere a parábola do filho pródigo. Voltar para o Pai é voltar para Deus. Tá? Então, as tradições hindus, tá, falam mais ou menos o seguinte: existe uma hierarquia de seres angélicos que administra toda a nossa galáxia. Todos administram a galáxia como um todo. E nessa hierarquia que administra a nossa galáxia, ele fala que tem um ser que se destaca pela superioridade tão forte dessa galáxia. Olha, nós não estamos falando ainda do incriado. O incriado está acima da galáxia, o incriado é Deus, ele está no plano transcendental. Mas dentro da galáxia tem um ser que realmente que manifesta a existência de uma galáxia, que assim como existe um ser que controla o nosso corpo, eu, Osmir, sou que controla isso aqui, o Renato controla isso aqui, um planeta tem uma consciência que controla o planeta, um sistema solar tem uma consciência que controla o sistema solar, uma galáxia tem uma consciência que controla a galáxia. Então tudo é realmente pré-determinado, tudo é organizado. Tá? Então ele fala que o ajuntamento estelar nosso é a Via Láctea. E a Via Láctea é o corpo visível deste ser. Então, se você pega, voltando para o nosso sistema solar, o nosso sistema solar é o corpo daquilo que a teosofia chama de Logos. Logos é o criador do sistema solar. É uma consciência perto da nossa consciência humana, não dá nem para comparar um ser que constrói um sistema solar e um ser que constrói realmente um corpo humano. Construir um corpo humano já é, com certeza, um processo bastante evoluído. Mas imagina construir um sistema solar. Então, o sistema solar é uma consciência. Agora imagina um ser que constrói a galáxia inteira, que tem bilhões de estrelas, bilhões de sistemas solares. Tá? Então, esse aqui, existe esse ser que nós estamos falando. Tá? Então, existem arcangélicas criaturas que, por algumas razões que nós não vamos entender, eles decidem que vão construir um novo sistema planetário. Daí nós vamos falar do nosso sistema planetário. O nosso sistema planetário é o Sol. Então essas criaturas que estão na galáxia, eles decidiram que vão construir um novo sistema planetário, o nosso sistema solar. Então fizeram uma reunião lá, vamos fazer um sistema solar, lá vamos mandar uns trouxas para lá para aprender a construir esse negócio. Então vamos fazer isso aqui. Então é uma reunião, fizeram uma reunião lá e resolveram criar
o nosso sistema solar. Essa figurinha é mais ou menos isso aqui. Então tem a Via Láctea, que tem um monte de sistemas existentes, e resolveram criar mais um sistema dentro da galáxia aqui, onde nós chamamos de Z aqui, ó. Resolveram que aqui vão criar mais um sistema solar dentro da galáxia. Eu volto a dizer, a nossa galáxia é ensinado que existem 2 bilhões de estrelas. 2 bilhões, não é milhões não, tá? Na nossa galáxia. E nós sabemos que existem bilhões de galáxias. Mas vamos chegar aqui agora, vamos entrar dentro de uma escala um pouco mais reduzida e entender, vamos falar do nosso sistema solar. Então esses grandes seres vão construir isso aí. É que nem uma indústria multinacional, vamos fazer uma indústria lá no Brasil e vamos fazer um negócio aqui. Resolveram fazer um negócio. Por que razão resolveram fazer isso aqui? Tentar entender os desígnios de Deus, porque Deus faz essas coisas, é perda de tempo. Ele fez e vamos entender, tá? Então aqui está, essa região Z aqui é a região que eles resolveram então fazer um sistema solar. Então ele fala que nesse cosmos não existe um boom aleatório, é planejado, tá? Não existem efeitos, coisas ao acaso, tudo é determinado, tudo que acontece no cosmos ou acontece na nossa vida, acontece na vida de uma formiga, tudo é pré-determinado, tudo. Nós que não temos essa consciência, o fato de ser pré-determinado ou não faz diferença nenhuma. A gente não sabe que é pré-determinado e acha que está brigando, que está fazendo todas as coisas. Mas tudo é pré-determinado, tudo tem um plano. Existe um plano divino onde as coisas estão acontecendo. Então esse é o determinismo. Então forma-se uma cúpula de comunidade espiritual pura que vai dirigir o destino desse novo sistema que está sendo criado. Então vai criar uma cúpula que vai organizar o desenvolvimento desse sistema solar. Tá? Vamos representar essa cúpula aqui, ó, numa figura. Tá? Então dentro dessa figura aqui, eu peço que eles me desculpem, porque falar com um bonequinho aqui é o primeiro Logos, o Logos aqui vai me dar um chute na bunda logo, tá? Mas não tem outro jeito de representar. Então vamos representar como figurinha, como quem fez foi a criatura lá, sendo este primeiro Logos. Então a cúpula que realmente vai criar esse sistema solar, dentro do estudo da teosofia, isso é chamado de primeiro Logos, segundo Logos e terceiro Logos. Então Logos é criador, Logos é palavra, Logos, então a criação é feita através do poder da palavra. A gente fala muito nos nossos cursos aqui, a palavra é criadora. O dia que a gente aprender a usar a palavra realmente como a gente tem que usar a palavra, então nós vamos ser criadores também. Aliás, nós somos criadores, tá? Porque para criar a gente, criar um corpo, criar um veículo para o espírito nosso se manifestar, isso é o processo de criação. Dentro de nós existem infinitos mundos aqui dentro de nós, infinitos. Cada átomo que existe dentro de nós, cada órgão que existe dentro de nós é uma galáxia. Cada molécula que existe dentro de nós é um planeta. Então, dentro de nós, no microcosmo, não deixa de ser uma criação também. Então, nós somos criadores, embora a gente nunca pense desse jeito. A gente acha que a gente é a pessoa. Tá? É só a gente se analisar e perceber a complexidade que é o organismo que nós usamos para nos manifestar, ver a complexidade que existe dentro de nós, e a gente não percebe que nós somos criadores, para conseguir fazer essa complexidade aqui, coração, pulmão, rins, estômago, tudo isso aqui, tudo funcionando perfeitamente. E é por acaso. Não, isso aí é por acaso, é coisa da ciência, é coisa da matéria. Não é. Tem uma consciência por trás da gente que faz esse negócio funcionar. Então nós somos criadores no micro, mas essa consciência que nós estamos falando aqui, ó, eles já são criadores num sistema um pouco mais alto, eles são criadores de um sistema solar. Então são os 3 maiores seres designados para criar este novo sistema solar que nós estamos falando. E a função de cada um desses 3 logos aí, primeiro logos, segundo logos e terceiro logos, a função de cada um deles é mais ou menos a seguinte. O primeiro logos, ele é chamado de o Criador Transformador. Então já existe a matéria básica universal. A matéria básica universal é chamada de Prakriti. No estado puro, ela é chamada de Mula Prakriti. Então esse Logos, o Criador Transformador, ele vai pegar essa energia que existe e a partir dessa energia
dessa matéria fundamental, vai criar um sistema solar, vai começar o processo de criação do plano manifestado lá no plano 1, que nós estamos no plano 7. O plano 7 é o plano físico. Isso acontece no plano AD, é o plano 1, é o plano espiritual puro. Então é lá que esse criador, transformador, pega essa energia incriada, Mula Prakriti, e começa a criar o primeiro plano, onde é o plano AD, o plano espiritual puro. Tá? Então ele pega essa energia, transmuta-se ela em outras energias, e pelos poderes dele separam algumas centelhas de vida. Cada centelha de vida que separa é um de ser, cada um de nós aqui é uma centelha divina. Agora, eu sou uma centelha divina? É, mas o boi também é, o cachorro também é, a formiga também é, tudo é uma centelha divina. Então esse é o primeiro trabalho, esse criador, transformador, que pega a partir do plano incriado e começa a trazer para fazer o mundo criado. O segundo Logos tem uma função um pouquinho diferente. Ele é chamado não de o criador transformador, ele é chamado de o vivificador. Então ele toma os cuidados dele, essas centelhas divinas aqui que o primeiro Logos tirou lá do plano espiritual puro, essas centelhas divinas são as mônadas. Quais mônadas ele escolheu? Não sei, eu sei que ele me enganou e me trouxe aqui para baixo também. Então ele me enrolou e me botou no meio dessa turma também e me trouxe aqui para baixo também. Tá? Então colocou, o primeiro Logos colocou essas centelhas divinas na mão do segundo Logos. Então o segundo Logos é o vivificador, ele toma essas centelhas divinas e dá o sopro de vidas a ela para a criação dentro do mundo criado. Então esse é o vivificador, acorda as mônadas, tá? E a partir de que quando elas acordam, elas se transformam então em mônadas de consciência, ainda lá nos planos 1. Tá? Então lá elas são divinas, lá elas têm consciência total. Então nós já vimos o trabalho do primeiro Logos e vimos o trabalho do segundo Logos, qual que é. Chegamos então ao terceiro Logos. O terceiro Logos, diferentemente do Criador, que pega a energia primordial, ele é o materializador. Então aqui foi o primeiro trabalho, pegar o Mula Prakriti, a energia primordial, e transformar ela na energia do plano AD. O terceiro Logos, que é o materializador, vai pegar essa matéria, que é uma matéria ainda muito sutil, e vai condensar essa matéria e criar todos os outros planos de manifestação que existem. Existem no total 7 planos de manifestação. Vou mostrar algumas figuras aqui que mostram isso. Então o terceiro Logos é o criador do mundo material. É ele que prepara então os planetas, que prepara o Sol para receber essas mônadas que estão sendo preparadas pelo vivificador. Então aqui é o construtor do mundo. Esse aqui, ele é o que prepara as consciências que vão entrar no mundo. E esse aqui é o diretor. Esse é o que realmente coordena todas essas atividades. Isso aqui a gente está falando com esses 3 Logos como sendo 3 criaturas diferentes. Mas na realidade tudo é Deus. Desde o plano superior até a formiga, até o átomo, tudo é Deus. O que os hindus chamam tudo é Brahman. Tá? Na realidade, tudo é manifestação de Deus. Mas a manifestação de Deus vai se afastando, vai diminuindo. A comparação disso aqui é com a energia elétrica. Uma energia elétrica lá em Itaipu, se você pegar o teu rádio e colocar lá na turbina, ele explode. Não dá. Então essa energia é tão forte que ela tem que ser limitada, vai diminuindo, até que chega numa energia, numa tomada aqui que a gente pode utilizar. Então esses Logos vão fazendo esses trabalhos. Então os 3 Logos, na realidade, são manifestação de Deus. Então, para efeito de estudo, a gente fala que existem 3 Logos, mas tudo é Deus. Aqui é Deus trabalhando, aqui é Deus trabalhando, e aqui também é Deus trabalhando. E aqui quem está falando também é Deus que está falando também. Quem está ouvindo aí também é Deus que está ouvindo também. Tudo é Deus, tudo é Brahman. Então essa é a concepção. Mas dentro dessas consciências aqui, são seres que obedecem a Deus e já aprenderam tanto do mundo criado, que eles são capazes de construir sistemas solares. O máximo que eu consigo fazer é esse negócio aqui que está aqui, mais do que isso eu não consigo fazer ainda. Tamanho aprendizado ainda. Tá? Então, formou-se um grupo de seres excélsios que vão surgir na Via Láctea um conjunto de planetas que é o nosso sistema solar. Tá? Então, essa obra de construção aqui, é dito que passam-se milhões e milhões de séculos de planejamento
quando a gente fala da manifestação de um sistema, antes de ser manifestação, que é a que a gente chama de Manvantara, existe o período anterior não manifestado, que é chamado de Pralaya. Então, o Pralaya é um tempo tão longo quanto o da manifestação. O Pralaya é o planejamento, tudo é planejamento. Tá? Então, aqui ó, a gente vê então que existem já alguns sistemas planetários, e aqui é a região Z, onde vamos então, esses seres vão trabalhar para criar mais um sistema solar. Então, quando a preparação de um sistema solar, isso também está na doutrina secreta, não é invenção nenhuma, tá? Então tudo, e os cientistas concordam com isso também. Então, antes de existir um sistema solar, a primeira coisa que existe é a criação de nebulosas. Então, a primeira coisa, realmente, alguns sistemas planetários existentes. Então, antes de se criar um sistema solar novo, esse sistema solar é uma nebulosa. Eu vou mostrar algumas figuras aqui para entender o que é nebulosa. Então, a matéria que compõe a nebulosa vai sendo transformada, vai através da atração gravitacional, através das temperaturas, pressão, a nebulosa vai sendo transformada sob o comando desse primeiro e terceiro logos. Porque o primeiro logos é aquele que pegou Mula Prakriti e transformou no plano Adi. E o terceiro logos é que pega essa matéria do primeiro plano e vai materializá-la nos demais planos. Então, tudo isso aqui que está acontecendo naquele negócio da nebulosa, até nesse aspecto é um trabalho realmente tudo coordenado por esses grandes seres, tudo. Tá? Aqui tem um sistema planetário e aqui agora que era uma nebulosa, passa a criar um sistema solar e passa a criar alguns planetas. Então essa criação planetária, alguns são rochosos, outros são gasosos, mas a origem de todos os planetas e a origem do nosso próprio Sol é a origem de uma nebulosa. A partir do trabalho nessas energias da nebulosa, que é uma energia bastante ainda rarefeita, então começa o terceiro logos a materializar mais essas coisas e solidificar essas coisas na criação de um sistema solar. Então o núcleo em torno do qual todos os vortes giravam deu origem ao Sol. E alguns outros núcleos menores são os planetas que vão ser palcos de vida para receber as mônadas. Então, enquanto as mônadas estão, vamos falar, estão uma chocadeira lá, junto com o segundo logos lá, chocando elas para elas acordarem, o primeiro e o terceiro logos estão criando o planeta para receber esses grandes seres. Aqui é um exemplo de uma nebulosa, pena que o nosso data show não está muito legal, mas é uma nebulosa de uma formiga. Aqui é uma outra nebulosa chamada de Esquimó, essa aqui é chamada Olho do Gato, essa aqui é chamada de Ampulheta, ou seja, coisas que a doutrina secreta, que os cientistas hoje sabem, graças aos telescópios, hoje eles descobrem, essas coisas aqui há mais de 5.000 anos já está na literatura hindu. Então você vê que realmente gradativamente os cientistas vão chegando a essas conclusões, tá? Aqui já é uma galáxia, não é mais uma nebulosa de Andrômeda. Aqui é uma outra galáxia num outro formato, que é uma galáxia de sombreiro. Só curioso. E tem outras nebulosas menores, a carangueja, essa aqui, ó, tá? Poeira de gás interestelar. Você vê que não tem planetas ainda, é só gás. Então esse trabalho do gás, que é o trabalho do terceiro logos, que está preparando ainda a construção de um determinado sistema. Tá? Oi. A galáxia Andrômeda parece que é a mais próxima. A Andrômeda é a mais próxima da Via Láctea. Isso. Parece que estão se atraindo e num determinado momento vão se chocar. Isso é verdade, tá? Isso aí hoje já estão percebendo isso aqui, então a gente pode começar a ficar preocupado. Quando a Andrômeda e a Via Láctea chocar uma com a outra, a gente vai estar lascado, né? Mas vai ficar tranquilo, ainda falta 5 bilhões de anos para isso acontecer, dá tempo da gente preparar ainda e mudar. Vamos mudar para outra galáxia, mas é verdade o que você está falando, esse é o ensinamento. Aliás, existem uns novos cientistas que dizem que esse choque da galáxia entre Andrômeda e a Via Láctea não é a primeira vez que vai acontecer, já aconteceu diversas vezes. De vez em quando, dentro do círculo que elas se movimentam, tá? Tem um ciclo de movimento das galáxias, de vez em quando elas se chocam. Só que isso é um tempo tão grande que a gente não consegue perceber, mas já existe essa teoria
de que essas galáxias já se chocaram outras vezes e vai acontecer outra vez. Numa dessas, nesses choques, Andrômeda rouba alguns planetas da Via Láctea, a Via Láctea rouba alguns planetas da Andrômeda, e elas continuam falando, mas já estão falando desse jeito, que realmente não é a primeira vez que eles vão se chocar, não. Estou com medão disso aí, viu, Ricardo? Puxa vida, eu vou perder o sono, não vou dormir por causa disso, viu? Mas é verdade, não é brincando não, é verdade. Agora, se a gente olhar nós como personalidades, daqui a 5 bilhões de anos, deixa isso para lá. Mas se você olhar como espírito, 5 bilhões de anos não é nada. Nada. Mas é verdade o que você está falando, tá? Essa figura aqui, pena que não dá para ver, tá? Tá aqui, o Data Show não está ajudando. Mas isso aqui é uma foto que foi feita pela Voyager 1 em 1990, mostrando a Terra. Aqui, ó. A 6,4 bilhões de quilômetros da Terra, mostrando o que seria o planeta. É uma bela demonstração de que nós somos titica de galinha. Se um planeta é desse tamanhozinho, imagina eu ali dentro. Veja lá, imagina como seria. Mas é isso aí, tá? Então vamos ver. Depois de alguns retoques a mais no trabalho, de transmutar o primeiro logos e o terceiro logos, então vai chegar um ponto que a gente vai ter o sistema, agora que está sendo criado, que era Mula Prakriti, que virou nebulosa, que virou planeta, então agora vai estar em condição de receber os primeiros moradores, tá? Então é quando, a partir desse momento, então vamos voltar a falar do segundo logos, que até agora a gente só falou do primeiro e do terceiro logos. Então vamos ver o que o segundo logos está fazendo enquanto está criando essa história todinha aí, tá? Então, ele fala que antes da formação dessa nebulosa do nosso sistema, situado num plano criado para essa função, o segundo logos estava pegando aquelas centelhas iniciais, que não são matéria pura e simplesmente, mas são centelhas de consciência, está cuidando delas para elas nascerem. Então ele estava preparando o parto dessas pequenas mônadas para colocar elas no mundo. Esse cara é sacana, colocar a gente no mundo é uma fria, viu? Ainda vou tirar, uma hora eu vou tirar minhas diferenças com ele ainda, tá? Você vai junto, você me ajuda, não ajuda? Eu tenho certeza que você vai me ajudar, eu não tinha a menor dúvida disso, tá? Mas o segundo logos estava preparando. Enquanto estava construindo o sistema solar, o segundo logos estava conversando com Deus lá. Deus, esse vai descer, esse não vai descer. Esse vai descer, esse não vai descer. E nesse que vai descer, e eu estava no meio. Que coisa, rapaz, que coisa. Onde eu fui meter meu burrinho, viu? Mas vamos em frente, vamos descer. Tá preparando. Então a gente pode imaginar o trabalho do segundo logos como se ele estivesse numa sala separada, tomando conta de uma chocadeira. Uma chocadeira. E desse funcionamento vem a vida as incontáveis mônadas. Tá? Porque a mônada é espírito puro, é energia pura, é matéria tão sutil, que para efeito do mundo nosso é coisa que não existe. Tá? Então tem que densificar esses seres para que eles realmente possam se manifestar no mundo. Então é isso que o segundo logos está fazendo. Então a gente vê aqui, ó, plano 1, que é o plano Adi, é onde está o logos, o primeiro logos. O plano 2 é o plano monádico, onde está o segundo logos, fazendo a preparação das mônadas que saíram do primeiro plano e estão nessa chocadeira aqui para trazer para o terceiro mundo manifestado. E aqui nós vemos o terceiro logos, e o terceiro logos é que cria os planos de manifestação efetivamente. Que o plano 1 e o plano 2 são planos praticamente espirituais puros. Aqui é o plano espiritual puro mesmo. O plano monádico realmente é quando o primeiro logos pegou o Mula Prakriti e fez a condensação e criou o segundo aqui. Então aqui também é efetivamente espírito puro. O terceiro logos é que cria os planos de manifestação. Então nós temos o plano 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, são diferentes planos de manifestação. Aqui, ó, a gente vai chamar isso aqui de plano búdico, plano átmico, isso aqui vai ser chamado de plano búdico, aqui plano mental, plano astral e plano físico. Então são dimensões diferentes criadas pelo terceiro logos. E aqui está o segundo logos preparando as mônadas para jogar elas aqui no mundo da manifestação. Uma vez jogada aqui, estamos ferrados.
aí tem que aprender a viver nesse mundo até achar um dia e a gente consegue voltar realmente para os planos espiritual puro, que é a parábola do filho pródigo, então vamos voltar para a casa do pai. Tá? Então, falando que o plano 1, Ade é o primeiro, existe antes do sistema planetário. O plano 2 é o plano monádico, onde o segundo Logos está preparando essas consciências que vão entrar no mundo, e os demais planos, o 3 ao 7, o astral e físico, é o campo de ação do terceiro Logos. Ficou mais ou menos claro como é a preparação de tudo isso? Então, dentro dessas figuras é isso. Então, quem são esse primeiro, segundo e terceiro Logos? Então, quem são esses caras? Pensar um pouquinho para responder isso. Quem são esses grandes seres? De onde eles vieram? Doutrina secreta fala que a origem do primeiro, segundo e terceiro Logos se perdeu no tempo. Se perdeu. É coisa tão antiga que se perdeu. Se nós, vamos falando, dentro do mundo manifestado nosso, nós já estamos perto de 30 bilhões de anos, então eles se perderam nesse tempo aí, tá? Então, antes da existência do sistema solar, ele não era formado, existia uma hierarquia criadora nos mundos subjetivos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro Logos que nós estamos falando, é a hierarquia criadora do mundo criado. Mas existe uma hierarquia acima disso nos mundos subjetivos. Tá? Então lá existe uma hierarquia. Então são seres que já passaram por todos esses processos de evolução há muito tempo antes de nós, passaram por tudo isso. Então essa hierarquia subjetiva. Então esse tempo que era um tempo subjetivo, antes da começo da criação do nosso sistema, esse tempo é chamado tempo da ideação cósmica. Tá? E tudo que se diz respeito ao sistema solar era ainda uma ideia. Então, planejaram. Tudo, a mente divina planeja tudo como vai ser. A gente, quando quer alguma coisa, a gente não planeja o que você quer e depois você segue o teu planejamento e consegue aquilo que você quer. Então, nesse mundo é a mesma coisa. Essa hierarquia planejou tudo como ia ser o sistema solar, que ia ter um Sol, que ia ter um planeta Terra, um planeta Vênus, um planeta Marte, um planeta Júpiter, tudo mais. Planejaram tudo e falaram que no planeta Terra um trouxa chamado Osmir ia viver lá. Planejaram tudo organizadinho. Assim era o planejamento deles aqui nessa idade da ideação cósmica. Tá? Então, resumindo, primeiro Logos é o ser supremo, o criador criado, que pegou Mula Prakriti e preparou o plano Ade e o plano monádico. Segundo Logos, ele se origina do primeiro Logos, chega às mônadas a esse plano. Terceiro Logos é o criador do mundo criado, então planejou todos aqueles outros demais planos como nós falamos. Assim é. Então aqui, para resumir isso aqui, existe uma fase subjetiva antes de começar efetivamente a criar. E nessa fase subjetiva existem seres. Se o Logos, criador do nosso sistema solar, é um cara fantástico perto de nós, imagina esses caras subjetivos tão grande que esses caras são. Tá? Então é dito que um desses elementos aqui, o menor deles, tá? O menor deles, ele se torna, o menor desses da fase subjetiva, ele entra no mundo para criar e se torna um maior do sistema criado. Então, o primeiro Logos criador, ele se origina nessa fase subjetiva, que é a época do Pralaya, para fazer a época do Manvantara, que é a época da manifestação, e ele passa a ser o primeiro Logos, o criador, transformador do sistema planetário. Então, você vê que esse planejamento construtivo aqui, ele existe não só quando o mundo foi construído, ele já existia anteriormente ao mundo a ser construído. Tudo foi planejado. Tá? Então, esse ser aqui é de excepcionais qualidades, esse primeiro Logos, excepcionais qualidades. Mas ele vem aqui e fala, mas os poderes deles não são advindos de nenhum privilégio. Tá? Não são. Ele se fez. Então é ensinado que ele teve origem, esse primeiro Logos aqui, ó, ele teve origem como uma centelha, como nós também fomos. Só que num tempo
muito anterior ao nosso. Esse primeiro logo, ele foi criado num sistema muito anterior ao sistema solar, tá? De si mesmo ele se esforçou, evoluiu, expandiu a consciência e se tornou um criador. Então esse é um dos objetivos de nós no mundo criado, é nos capacitarmos a nos tornarmos criadores, tá? Então, daquela portentosa equipe, além do primeiro Logos, 2 outros se destacaram. Além do primeiro, que é o maioral, 2 outros se destacaram também e se tornaram o segundo e o terceiro Logos. E quem são esses 2 caras? Ele fala que o segundo e o terceiro Logos são crias do primeiro Logos. Como ele fala isso? Eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco, como é que ele mostra isso aqui. É mais ou menos o seguinte, ó. Aqui está o primeiro Logos, numa fase bem anterior, onde existia um sistema solar A, onde o segundo Logos foi coadjuvante do primeiro Logos. E o terceiro Logos num sistema solar, numa era B. Aqui tem uma era A e uma era B. Então são seres, esse aqui é mais antigo do que esse. Então em sistema planetário A e B surgiu esses 2 seres aqui. Então o primeiro Logos se tornou o criador e o segundo e o terceiro são originários de outro sistema solar. Ou seja, eles já estão trabalhando, são parças há muito tempo trabalhando junto, e assim vai dentro desse esquema de evolutivo. O atual segundo Logos, então, num outro futuro sistema solar, provavelmente ele vai ser o primeiro Logos. Assim vai a criação, assim vai a evolução. Então, pode ter vários primeiros Logos? Pode ter o quê? Vários primeiros Logos. Sim, cada sistema solar tem o teu Logos. Cada sistema solar tem um Logos. Na galáxia Via Láctea existem 2 bilhões de sóis. Então, só na galáxia Via Láctea existem 2 bilhões de primeiro Logos. Percebeu? É claro que acima desses 2 bilhões de Logos de sistemas solares, todos eles estão dentro da consciência de um ser maior, que é o Logos da Via Láctea. Assim vai a consciência, do mais simples até o maior. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, o Logos de um sistema solar não é o Logos da galáxia. O Logos da galáxia não é o Logos universal. O Logos universal é o Ishvara. É outro nome que recebe na literatura hindu. Então, são consciências dentro de consciência. Então, nós somos consciências pequenas dentro da consciência do Logos solar. O Logos solar é uma consciência maior do que a nossa, mas é uma consciência menor do que o do Logos da galáxia. Então, são sempre consciências dentro de consciências. Assim vai esse aprendizado. Tá? Então, originou do primeiro Logos, o segundo e o segundo numa era A, o terceiro numa era B, e a era B é posterior à era A. Assim vai esse crescimento. Então, vai de acordo com o merecimento de cada um deles. Então, o terceiro Logos não é um cara que Deus falou, olha, cara, vem cá, você vai agora criar o mundo. Não tem privilégio. Ele se formou. Ele se formou. Tudo na vida é desse jeito. Para nós aqui não é a mesma coisa. Você quer se formar em medicina, você não tem que fazer o primário, depois você não tem que fazer isso, depois você não tem que fazer aquilo, depois você chega lá. Então você vai criando. Então dentro dessa hierarquia também é mais ou menos dessa forma. Então o primeiro Logos é o criador do sistema solar. Para todos os efeitos, quando nós falamos aqui, quando a doutrina secreta, tudo que a doutrina secreta fala é relativo ao Logos do sistema solar. Não, do sistema solar. Não. Não, o primeiro Logos que a doutrina secreta fala é o primeiro Logos do sistema solar. Desse sistema solar. Pode estar bem claro. Pode você procurar que você vai ver. Blavatsky fala, tudo que nós vamos referir sobre cosmogênese aqui, sobre o Logos, nós estamos referindo ao nosso sistema solar. É bem claro isso na doutrina secreta. Tá? Era a gente querer saber da criação, além do nosso sistema solar, querer saber da galáxia, vamos lá. Tá? Então existe a ideação cósmica, da ideação cósmica saem os Logos, cria o sistema planetário, e daqui saem as mônadas que vão entrar nesse percurso aqui, mineral, vegetal, animal, humano, super-humano, que é aquela primeira figura que eu mostrei. Estamos repetindo aqui mais uma vez
dentro desse processo todinho. Tá? Então, duas ondas de vidas muito grandes aconteceram nisso aqui, nesse processo, duas fases muito importantes. Tá? A primeira fase é a criação das centelhas de consciência. Aqui, ó, criou as centelhas de consciência. Primeira fase. Tá? As próprias mônadas. A segunda é pegar essas mônadas e enfiar elas no mundo. É uma segunda fase, internando elas no primeiro plano. Do primeiro plano, elas vão para o segundo plano, onde são vivificadas pelo segundo Logos. Isso Tá? é a guerra dos anjos que não queriam descer? Como é que é? Isso é a guerra dos anjos que não queriam descer? Não, ainda não. Isso aqui é uma outra fase. Essa guerra dos anjos que você está falando se refere a uma fase posterior a esse processo, bem posterior. Tá? Já é na época do mundo criado, já na época da expulsão do paraíso. Diferente. Aí já na época da Lemúria, já em outra fase. Aqui nós estamos falando muito antes disso. Tá? Então todas as mônadas, isso aqui é importante entender. Então eu sou uma mônada? Sim, eu sou uma mônada. Se eu sou uma mônada, quer dizer que a mônada está aqui nesse mundo físico? Não. Tá? A mônada nunca saiu do plano dela. O que ela faz é criar veículo de manifestação nos outros planos. Então ela está lá. Ela é a dona do controle remoto e eu sou o controlado. Então assim, o meu corpo é controlado pela minha mônada. A minha mônada nunca saiu do plano espiritual puro. Então aí vem algumas controvérsias, entender causa e efeito, entender lei do karma, entender essas coisas todas. Tudo isso acontece com os veículos. A mônada em si é pura. Ela nunca saiu do plano dela. Então, tudo que acontece aqui embaixo, fica aqui embaixo. Eu falo muito aqui nos meus cursos, aquela historinha. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Não traz para casa depois, não. Deixa para lá. Então, no mundo é a mesma coisa. Tá? Então, está lá em cima. Então, as mônadas, nós mesmos, seres encarnados, nunca deixamos de estar dentro desse primeiro Logos. Além de que nós nunca saímos lá, nós estamos dentro do Logos. Assim como, se você pegar uma célula metida a besta aqui dentro de mim, pega uma célula aqui que está pensando quem que é Deus. Essa célula que está pensando aqui dentro da minha alçada aqui, Deus para ela sou eu. Eu sou Deus. Então, assim como existe uma célula que está em mim, eu sou uma célula que está dentro de um corpo maior. Essa célula que está dentro de um corpo maior está dentro de outro corpo maior ainda. Então, nós estamos dentro do corpo do Logos. Então, cada um de nós é um pedacinho desse Logos. É isso que ele está mostrando aqui. Então, ele compara isso aqui com o nascimento de uma criança. A criança ela é protegida dentro do útero da mãe. Então, chega no momento do nascimento, a criança se transfere para o mundo, mas ela não perde a proteção da mãe. Ela continua tendo a proteção da mãe. Às vezes, né? Mas a mãe, você sabe muito bem que é muito mais da mãe do que do pai. Mas claro, o pai faz parte da brincadeira também. Mas então a mônada está lá dentro do útero do Logos. Aí quando há o nascimento, a mônada entra no mundo. A mônada entra no mundo, mas o Logos, que é a mãe, o segundo Logos lá que é a mãe, continua protegendo o filho que entrou no mundo da mesma forma. Então a ação do segundo Logos sobre as mônadas, ele faz uma comparação que é algo parecido com o obstetra durante o parto. O segundo Logos vivifica, acorda as mônadas, dá-lhe a vida, e esse é chamado de o sublime obstetra. Tá? Suavemente, ele dá uma palmada na bunda da mônada aqui para dar o primeiro choro. Que nem os médicos fazem lá, chora para começar a respirar. Então faz lá. Então nós saímos do útero da mãe, que é o segundo Logos, entramos no mundo, mas continuamos sobre a proteção do segundo Logos da mesma forma. Então a coisa aqui acontece mais ou menos assim, ó. Dentro de todos os planos, do plano 1AD, que é o campo do primeiro Logos, aqui nós temos o campo do segundo Logos, que é o plano da mônada. Existe uma força de atração irresistível aqui que vem aquela encrenca que eu falo, vai para baixo, bota todo mundo no mundo. Então tem alguma coisa que atrai, que põe nós no mundo de manifestação.
Então aqui é o campo de trabalho do primeiro logos, aqui é o campo de trabalho do segundo logos, aqui é o campo de trabalho do terceiro logos, que são os planos 3 a 7, átmico, búdico, mental, astral e físico. Tá? Então, quando tudo isso acontece, está em cena o terceiro logos, criando isso aqui tudo, a diferenciação energética criou todos os planos e as mônadas, então, recebe um mundo já preparado pelo terceiro logos para fazer as experiências. Então, é aqui, nesse nascimento aqui da mônada, quando ela é jogada aqui, é que vai começar o título da palestra, que é chamada Odisseia da Mônada. Então, a Odisseia da Mônada é quando ela sai do plano monádico e entra aqui. Esse entra também é relativo, tá? Porque ela entra, mas não entra. O que entra aqui são veículos de manifestação e ela continua, a partir desse plano aqui, ó, ela vai tentar aprender a controlar os veículos de manifestação nos demais planos. Tem alguns veículos que cooperam, por exemplo, meu veículo coopera integralmente com a minha mônada. O Wilson aqui só atrapalha, só atrapalha. Por isso que ela me ama. É, por isso ela te ama, é exatamente. Mas é brincadeira em termos. A mãe gosta, tem filho preferido. A mãe tem filho preferido. Agora, uma mãe tem um filho preferido que nem o Wilson, essa mãe é desnaturada. Viu? É desnaturada. Tá? Então, as unidades de consciência, elas descem do plano 1 e vão até o plano monádico, onde são despertadas pelo obstetra. Tá? Os demais planos que foram criados pelo terceiro logos agora estão preparados para receber. Para que isso aconteça, a ação do terceiro logos tem aquele atração, aquilo que eu falei. Tem alguma coisa que tem que atrair a atenção delas para cá, para trazer a consciência monádica, que ela vai entrar no mundo com o objetivo de ser estagiária do mundo de manifestação. Então a mônada, ela não está aqui para criar o mundo. Quem cria o mundo é o primeiro logos, o segundo logos e o terceiro logos. É eles que fazem o mundo. A mônada vai entrar no mundo para estagiar, para ver como o primeiro logos, o segundo logos trabalha, e eles são os observadores. Então, por isso que é ensinado que o Cristo que está dentro de nós, a mônada que está dentro de nós, ela está observando o mundo acontecer. Porque quem faz o mundo é o primeiro, o segundo e o terceiro logos. E as mônadas, então, são estagiárias dentro do campo de atuação do primeiro, segundo e terceiro logos. Então, ela é submetida a uma atração, o espírito inicia a peregrinação evolutiva dentro desse processo, em formas variáveis, que vai partir de uma centelha, simples centelha, e chegar a uma angelitude total. Então, quem é que vai partir de uma centelha e chegar a uma angelitude? São os veículos, somos nós. Nós vamos passar de uma mera centelha divina e, com o tempo, nós vamos tornarmos Budas, Cristos, Krishnas e tudo mais, tornar anjos, arcanjos, seja o que for em todas as terminologias. Então, esse é a Odisseia da mônada. Tá? E essa forma de atração que a matéria é tão forte que a gente só vai se libertar dessa força de atração, de ficar preso na matéria, quando você se tornar conscientemente puro. Então nós estamos presos nesse mundo, essa força de atração que o primeiro logos, o segundo logos, o terceiro logo criou. O mundo é tão atrativo que a gente fica preso no mundo e só vai se libertar dele o dia que você falar: eu não sou uma pessoa, eu sou a mônada, eu sou o observador, eu sou um estagiário. Quando eu tiver essa consciência, pronto, acabou o karma, me libero e volto para a casa do Pai. Mas enquanto a gente não tiver essa consciência pura, nós ficamos presos nesses mundos evolutivos todos que existem aqui. Pois não? Sacanagem, eu também concordo. Fizeram uma sacanagem, eu não sei porque eu entrei nesse mundo, mas eu me sinto sacaneado. Agora eu quero ir embora. Então, para ser embora, o dia que eu chegar lá, eu acerto minhas contas com esse segundo logo aqui, vou tirar minhas diferenças com ele, vou quebrar o maior pau. Você me ajuda, né? Então tá bom. Então tá bom, tá? Então, lenta e gradualmente, esse fluxo de vida vai descendo. Ela entra, sai do plano monádico, chega no plano átmico, vai descendo plano a plano, num processo que é chamado de involução.
tá? Vai chegar no máximo ponto de densificação, que é o mundo físico. Então nós vamos descer átmico, búdico, mental, astral, físico. Vamos descer. E depois a gente vai começar a volta para a casa do Pai, que é a viagem ascendente. Então tudo isso aqui é a parábola do filho pródigo. Então aqui está o fluxo descendente. A mônada saiu pela ação do primeiro logos, entrou no plano monádico, onde ela foi chocada e foi jogada aqui para baixo. Ela vai mergulhando nos planos aqui, ó. Todos esses planos aqui está errado, é 3 a 7, aqui é 1 e o 2, 3 a 7, 3, 4, 5, 6 e 7, tudo isso aqui é descendente. Aqui, ó, é tudo inconsciente, totalmente inconsciente. E aqui, quando começa a jornada ascendente, é que nós vamos voltar a ter a consciência de que nós somos essa mônada. Até então a gente não tem consciência nenhuma. A gente é joguete na mão desse. Joguete em termos, é que na realidade nós somos estagiários. Que quem está fazendo tudo é o primeiro logo, o segundo logo, nós estamos observando. Tá? Então 2 ciclos, um descendente e um ciclo ascendente, é esse processo todinho que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho sobre essa hierarquia aí. Nós falamos que existe uma hierarquia, que é o primeiro logos, o segundo logos e o terceiro logos. Abaixo desses 3 logos, que são do sistema solar, existem outros grandes seres subordinados ao primeiro logos, o segundo logos e o terceiro logos. Esses 7 seres aqui recebem nomes diferentes de acordo com as diversas tradições. Tá? Eles são chamados pelos hindus de os 7 Prajapatis, senhores da criação. Os zoroastros chamam eles de os 7 Ameshas, esses seres aqui, seres imortais. Os egípcios falam que são os 7 deuses dos mistérios. O judaísmo fala que são os 7 sefirotes. E na Bíblia são os 7 espíritos 7 espíritos de Deus. Cada um deles vai ser responsável por uma parte desse trabalho do primeiro logos, segundo logos e terceiro grau. A Blavatsky chama esses seres aqui, ó, como sendo os poderes conscientes e inteligentes da natureza. Você muda o nome, muda a filosofia, muda a religião, mas todos falam mais ou menos a mesma coisa, Na teologia católica, esses seres são chamados de os 7 arcanjos. Esses 7 arcanjos são Gabriel, Rafael e Miguel, na teologia católica. Isso é comum a todas as teologias. Nas outras, agora, os demais 4 grandes arcanjos varia de acordo com a seita, muda-se. Mas Gabriel, Rafael e Miguel é comum a todos. A teosofia fala que eles são os 7 logos das cadeias planetárias. Quem fez o curso de teosofia aqui com a gente falou muito sobre as cadeias planetárias, mostrando todas as cadeias que existem dentro do sistema solar. São um total de 7 cadeias. Tá? Nós estamos na 4ª de um total de 7 cadeias. Cada uma dessas cadeias, esses 7 grandes seres, é responsável por uma determinada cadeia no nosso sistema solar. Continuando a hierarquia, então a gente tem os 3 logos, nós temos os 7 grandes espíritos aqui, que são das cadeias planetárias, e abaixo deles tem outra hierarquia que são chamados de cristos planetários. Então cada planeta tem um Cristo, tá? E eles dão vida a cada planeta, que cada um reside em um planeta. A atribuição deles é parecida com o do segundo logos, mas em miniatura. Por que em miniatura? Porque o segundo logos é sobre o sistema solar inteiro, e cada um deles é relativo a um determinado planeta. Um trabalho parecido com cada um deles, tá? Então aqui está a figura completa, primeiro, segundo logos, os 7 grandes, os planetários, e abaixo dos planetários ainda existem aquilo que são chamados devas. Esses devas, aqui, ó, tá, representam os grupos, são chamados de anjos no catolicismo, e são auxiliares de cada Cristo planetário. São muitos, são incontáveis para a gente compreender isso aqui. Então essa figura é legal para a gente ver nós como mônadas. Existe a evolução que nós estamos falando, nós estamos participando dessa evolução. Mas quem cria tudo isso aqui, nós somos observadores. Quem cria tudo isso são os logos, os
7 arcanjos, os cristos planetários e os devas. Essa evolução desses seres aqui não tem nada a ver com a nossa evolução. Esses seres estão aqui para preparar o palco para nós entrarmos no jogo. Então existem duas evoluções separadas. Existe a evolução angélica e a evolução humana. Então esses seres aqui são todos da evolução angélica. E nós todos aqui, ó, somos da evolução humana. Então, Minha avó não precisava disso tudo, não. oi? Para mim não precisava disso tudo, não. Botava para cá lá Aí, se não existir esses seres, aí é o caos primordial. Tudo é o caos. Se tudo aqui é organizado, existe luz solar, existe planeta, existe água, existe chuva, existe trovoada, existe tudo isso existe porque esses seres aqui é que coordenam todos esses processos. Vamos falar desses devas aí que você vai ver. Esses seres aí, eles não participam na cadeia evolutiva. Não, eles são da cadeia evolutiva, estão na evolução, mas na evolução angélica, não na evolução humana. Tá? Eles vão dizer, eles são os organizadores dos jogos, nós somos os jogadores. Essa é a diferença. Eles são os organizadores, nós somos os jogadores. Tá? Então, devas ou anjos são agentes empregados, relacionados com as mônadas. Então, as mônadas, nós vamos mostrar daqui a pouco, entre hoje e a semana que vem, a gente vai ver que a mônada, sozinho, sem a assistência dos devas, ela está ferrada. Ela não dá conta de realmente fazer o propósito dela. Ela é auxiliada integralmente por esses devas. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma alma grupo vegetal, uma alma grupo animal, tudo o chefe de uma determinada alma grupo é um deva, não é um ser da evolução humana. Então, a gente acha que na evolução animal, o alma grupo animal é um ser da evolução humana. Não é, é da evolução angélica. Eles estão aqui para preparar. Então, sem a assistência dos devas, as mônadas não tem como levar em frente a evolução. Então, quem faz o mundo andar é essa evolução angélica. É aquelas 3 energias primordiais, tamas, rajas e sátiva. Quem manobra tudo isso são essas consciências do reino angélico. Aí a gente acha que nós estamos aqui criando o mundo, estamos transformando o mundo. Sem eu, o mundo não faz nada. Se você não faz diferença nenhuma para o mundo. Tá? Então a gente vai encontrar essas devas, eles presidem os ventos, as marés, o granizo, a geada, o orvalho, o relâmpago, o trovão. Uma planta que está germinando tem um deva ali fazendo ela germinar. Tem toda uma evolução que está fazendo tudo isso acontecer. Não é nada por acaso. Tá? Então Deus não se entrega numa ação direta na natureza. Deus, ele é o chefe, ele está lá observando. Quem faz o trabalho são esses seres. Está ali. Então, quem trabalha são os agentes dedicados em todos os graus de escala do mundo. Existe um deva que é responsável para fazer germinar uma semente. Existe um deva que é o responsável pelo planeta. Existe um deva responsável pelo sistema solar. Ele vai por aí afora. Tudo isso é da evolução dévica. Tá? Oi? Os elementais, os espíritos da natureza, eles entram nessa... Todos da evolução dévica. Todos. Aí você vai pegar gnomo, fada, silfos, tudo da evolução angélica. Tudo da evolução angélica. Nada da evolução humana. É que para a evolução humana acontecer, Deus criou um sistema para a evolução humana acontecer. Então, os que fazem isso acontecer é a evolução angélica, a evolução dos anjos. Aqui é o fluxo descendente, o ascendente, a ação do terceiro logos criou todos os planos, já falamos. Impulso descendente até chegar em A, até chegar nesse ponto aqui que a mônada realmente vai fazer o retorno, é inconsciente, totalmente inconsciente, sem livre escolha. E que hora que ela vai bater no ar? Quando é que vai? É quando começa a evolução humana, nós vamos chegar lá. Dentro da evolução mineral, vegetal, animal, aqui é quando começa a evolução humana. Ela queira que não, ela vai ter que passar por essa massa de matabuco. Sim, senhor. Você tem que conquistar a saída desse mundo. Você foi empurrado aqui. Já que você está aqui agora, para de xingar o segundo logos,
e começa a achar qual que é a porta de saída. Isso é o mais importante. A porta de saída começa aqui, ó. No símbolo da sociedade teosófica, a porta de saída é aqui, ó. Então vamos aprender a sair do mundo agora. Cada um de nós vai ter que aprender a sair do mundo. Que está no mundo é uma fria. É só a gente observar que a gente sabe que está no mundo é uma fria. Tá? Então vamos aprender a sair. Então esse mundo criado, mostrando figura aqui, todos os 7 planos, tá? Cada um envolvendo o outro plano, 7 planos totais, tá? Todos se interpenetram. Então, por exemplo, nós não temos matéria física? Temos, a gente está vendo a matéria física. Para ter matéria física tem que ter matéria astral. Para ter matéria astral tem que ter matéria mental. Tem que ter matéria búdica, tem que ter matéria átmica. Então nós temos matéria dos 7 níveis. Em cada um desses 7 níveis, a mônada nossa tem um veículo que atua em cada um desses planos. Então é assim, ó, quem está no plano físico aqui, ó, tem matéria física, ele tem que ter matéria de todos os outros planos. Quem não tem mais matéria física, o cara que morreu, está lá no plano astral, ele não tem mais matéria física, mas ele tem matéria de todos os outros planos. Quem fez a segunda morte, não está mais no plano astral, está no plano da mente. Não tem mais matéria astral nem matéria física, mas tem matéria de todos os outros planos. Então, em cada um desses planos, o dono do controle remoto tem um bonequinho para operar em cada um desses planos. O seu Wilson é um dos bonequinhos que a mônada dele tem. Tem um total de 7 bonequinhos. Bastante redondo, né? Então os planos exteriores interpenetram, mas não se misturam. Assim como você pegar óleo e água não se mistura. Você põe os dois lá, não se mistura. Mas se coexistem, tá? Então a matéria de cada plano é mais sutil do que o outro. Matéria física é mais grosseira do que a matéria astral. Tanto que nós não enxergamos a matéria astral. Mas quem está na consciência astral enxerga a matéria física é mais grosseira. A matéria astral é mais grosseira do que a matéria mental. Mas assim simplesmente vai ficando cada vez mais rarefeita. E a coisa funciona assim, ó. Aqui está o dono do controle remoto. Aqui tem 3 planos de manifestação. O dono do controle remoto está focando a atenção no bonequinho B aqui, ó. Significa que o dono do controle remoto do bonequinho B opera no plano B como quiser. Então, o dono do nosso controle remoto, quando nós estamos acordados, está usando um bonequinho físico. Quando nós estamos dormindo, ele está usando um outro bonequinho. O bonequinho físico foi dormir e ele passa a usar o bonequinho astral. Quando a gente dorme mais profundamente ainda, chega no plano mental, então o bonequinho físico está dormindo, o bonequinho astral está dormindo, o bonequinho mental está acordado. Então a mônada opera em todos os planos. Ela é consciente de todos os planos, porque ela tem um veículo em cada plano. Uma pergunta. Então nós somos um avatar dessa mônada? Sim, senhor. Todos nós somos avatares. Só não temos consciência disso. É a diferença. A diferença entre você e o Buda é que o Buda tinha consciência que ele era e você não tem essa consciência. É só essa a diferença. Apenas um instrumento daquela... Sim, senhor. A mesma mônada que está num Buda está em você. A mesma mônada que está em você está num cachorro. Então não vai se achar que você é grande demais por causa disso, não. O cachorro também tem uma mônada. Tá? Um átomo também tem uma mônada. Vai por aí fora. Pode falar, Ricardo. Falar em Buda, um artigo que eu vi uma vez aqui no trabalho estatístico, eles mostram que os átomos da realidade mudam de um corpo para outro, estão em constante mutação. Total. E que nós, o nosso corpo físico, nós temos aproximadamente 200 milhões de átomos que eram no corpo do Buda, assim como temos 200 milhões de átomos que eram no corpo de Cristo. Então isso mostra que até na matéria existe assim É aquilo que nós falamos desde... Isso, existe. Então, dentro dessa evolução... a parte material de seres mais... Sim. Dentro dessa evolução que você está falando, consciência dentro de consciência, todos os seres humanos estão dentro da consciência de um único homem, que é chamado o homem celestial.
Então é simplesmente uma consciência dentro da outra. E à medida que você vai ampliando a tua consciência para algo maior, você vai se tornando esse algo maior. Então nós somos o Buda, nós somos o Cristo, nós somos o Krishna, nós somos o Logos. A partir do instante que você se liga, né, amplia a tua consciência. Só existe uma única consciência, não existe mais do que uma consciência. O que existe, que nos faz se sentir separado dessas consciências, é a ignorância. É mera ignorância. Então você faz parte, sim, do corpo de Buda, faz parte do corpo do Cristo, faz parte de todos os seres. Então, completando aqui, recapitulando, a mônada, plano monádico, primeiro logos, segundo logos, terceiro logos, criando. Simplesmente isso. Primeiro passo, saiu daqui, veio para cá, e o terceiro aqui, quando entra aqui, inicia a odisseia da mônada dentro dos mundos evolutivos. Bom, vamos ver como é que isso acontece. Tá, a gente fala muito, então vamos tentar mostrar isso aí numa figurinha, como acontece. Primeiro logos, transformismo original, jogou a mônada dentro do plano monádico. Dentro do plano monádico, o obstetra acorda as mônadas. E as mônadas vão mergulhar, então, nos mundos materiais. O primeiro passo da mônada mergulhar no plano manifestado é esse primeiro passo aqui, ó. Tem um primeiro passo, um segundo passo e um terceiro passo. No primeiro passo, você vê que a mônada, ela não saiu de lá. Ela fez uma extensão aqui, ó. E criou um bonequinho aqui, ó. E ela vai aprender a controlar esse bonequinho no plano átmico. Esse é o primeiro passo. Criar um veículo de manifestação no plano átmico. Uma vez feito isso, depois tem um segundo passo. Então a mônada faz uma segunda extensão e cria um segundo bonequinho aqui no plano búdico. Então a mônada, depois desse segundo passo, já é capaz de se manifestar também nessa segunda etapa aqui no plano búdico. Depois, isso aqui, esse depois, cada aqui são milhões de anos. Depois disso, ela faz uma terceira extensão e cria um terceiro bonequinho. E cria um veículo de manifestação no mental superior. Esse aspecto da mônada aqui, ó, é o que recebe o veículo átmico, é o aspecto vontade da mônada. Esse segundo bonequinho aqui, ó, a segunda etapa, manifesta o aspecto sabedoria da mônada. E esse terceiro aspecto aqui é o que mostra o aspecto atividade da mônada. Isso aqui é aquilo que nós chamamos de Atma Buddhi Manas dentro da teologia da teosofia. Então ela lançou um raio buscando o primeiro plano, já falamos aqui, uma sonda. Chegou a sonda, agrega a matéria pertencente àquele plano, manifesta o aspecto vontade. E no mais em frente, a sonda se encontra no átmico, prolonga um pouquinho mais, chegou no plano búdico, que é o aspecto sabedoria. Desenvolveu aqui, agrega a matéria desse plano, é o aspecto sabedoria, é a segunda etapa, e depois continua a expansão dela sob o cuidado dos devas, sempre tem deva cuidando, e o terceiro raio atinge o plano mental superior, onde nós vamos ter o nosso aspecto atividade. Então é lá no aspecto mental superior é que está de fato a atividade do ser. O veículo físico, depois nós vamos mostrar como é que chega no veículo físico, é mera consequência. Tudo que nós fazemos é consequência daquilo que a gente faz na nossa mente. Essas entidades técnicas, elas são individuais como a mônada ou é para todo mundo? É mais ou menos para todo mundo, tá? Ela cuida da festa? Muda, não é exatamente igual. A teosofia fala nesses 7 planos. Se você pegar, por exemplo, a Cabala fala nos 10 sefirotes, muda um pouquinho. Tá, igualzinho não é, mas são similares. Então cada teologia varia um pouquinho dentro. Mas ela cuida da festa toda, não de cada um. Não, tudo manifestação de uma única consciência, tá? Oi. Até aí, pelo que eu vi, a mônada criou a alma. Sim, ainda. Claro. Esse cordãozinho que liga entre aspas, veículos da alma também é o Antakarana? É o próprio. Daqui a pouco nós vamos chegar, vou mostrar ele descer mais um pouco. É o Antakarana. Então, mas não é a alma que cria os 4 veículos inferiores em vez da mônada? Sim, depois desse veículo do plano
Nós vamos mostrar as próximas etapas, vai pegar esse mesmo cordãozinho e vai descer mais um pouco. Já já a gente chega lá. Quem? Fala isso. Essa consciência em cima, a sabedoria total, por que essa trabalheira toda? Por que essa trabalheira toda? Bom, aí eu vou precisar de mais uma palestra. Eu vou precisar de mais uma palestra só para falar disso aí. Tá. O cara não tem nada que fazer, É outra palestra, cara. Agora você me mata aí agora. Eu saio todo do meu planejamento. Faz os nossos cursos aqui, cara. A gente faz. Nos nossos cursos a gente fala tudo aí. Tá. Uma das primeiras respostas para isso, vou dar 2 respostas só, tá? Porque existem centenas de respostas. Para tudo que existe centenas de respostas, no fundo é porque não tem resposta. Tá. Mas uma das respostas que dizem é o seguinte: a mônada é onipotente no mundo dela, mas no mundo criado ela não é. Então ela está entrando aqui para aprender a ser uma criadora desses mundos também. Que esses mundos criados é tudo um brinquedinho. Deus cria um mundo criado, é o brinquedinho de Deus. Ele está de saco cheio, não tem o que fazer lá, então ele cria um mundo para ele brincar. Então está aprendendo a criar um mundo faz tudo isso para aprender a criar esses mundos aqui. Hoje a mônada está estagiando no meio daqueles seres que já aprenderam a fazer tudo isso. Ela é estagiária dentro de consciências que já aprenderam a criar mundos. Então ela está treinando para ser uma criadora. É uma resposta relativamente boa. Uma outra resposta que eu gosto um pouquinho mais é que lá no mundo da mônada, tudo é divino, tudo é paz, tudo é gostoso, tudo é bom, tudo é ananda. Quando você está num lugar desse tipo, tudo é tão bom que você não tem nem consciência de quem você é. Então, tu é obrigado a sair de lá, entrar num mundo onde nada é tão bom, para você perceber que onde você está realmente é bom demais. É má notícia, toda é má notícia. Mas tudo isso aqui, gente, nós estamos querendo falar sobre por que Deus fez isso aqui. Quem sou eu para responder por que Deus fez esses negócios aqui? Para com isso. Eu acredito tanto em você. Então, você está ferrado. Tu é um cego seguindo outro cego. Essa é a história. Tu é um cego seguindo outro. Tá? Então é assim, vá. Então não vou te responder mais, não. Mas eu estou preparando um curso para falar só sobre isso aí. Tá? Mas realmente, eu já tenho umas 50 respostas já. Mas aquilo que eu falei, quando você tem 50 respostas para uma coisa, é porque você não sabe por que é. Essa é a grande verdade. Mas se agora, você tem a resposta, Deus vai lhe perguntar por que ele fez isso. Pois é, então o importante não é saber por que eu estou aqui. O importante é para saber como é que eu saio daqui. Esse é o mais importante. Tá? Vou falar mais um pouquinho, vai, gente. Se eu não cheguei na metade da minha palestra, senão eu vou chegar na segunda aula aqui dessa palestra e não vai acabar também. Tá? Então, substâncias de cada plano, incorporado pela mônada, se tornam elementos permanentes no espírito. Então, aquele espírito utiliza aquela matéria e aquilo está se tornando permanente nela. Então, ela está aprendendo a criar. Então, esse que está se tornando permanente nela, no estágio futuro, ela vai ser criadora a partir daquilo que ela aprendeu a fazer. Tá? Então, aqui, ó, o cordão que você me falou aqui, ó, primeiro logos, segundo logos, ela entrou em 3 estágios aqui, ó. Então, isso aqui é chamado de quê, isso aqui? Na teosofia, isso aqui é chamado de a tríade superior. Então, a tríade superior é a vontade, sabedoria e atividade. Então, esse é o antakarana para formar essa que você chamou de alma. Mas não para por aí não, tá? Aqui é a criação de vontade, sabedoria e atividade. Atma, Buddhi, Manas. Precisa mergulhar mais fundo na matéria ainda. Então isso aqui vai ser estendido mais. Não sei se vai dar para falar sobre isso hoje ainda não, mas vamos ver. A expansão inicial da mônada fez aquela estrutura superior que eu vou chamar de tríade superior. Abaixo da tríade superior é aquilo que é chamado de quaternário inferior. Mas o quaternário inferior é a prolongação desse mesmo antakarana que vai continuar descendo. Falar só sobre isso aqui, vou parar por aqui agora, tá? Então tá aqui, ó, no plano monádico, tá lá, plano átmico, plano búdico e mental superior. Aqui é a evolução super-humana, a evolução da alma, a evolução do ego maiúsculo. Agora daqui para baixo, começa a vir o plano mental inferior, começa a vir o plano astral e o plano físico. Então esse cordão vai descer mais ainda, até chegar. Então quando o cordão chegar em mim aqui, então agora a mônada é capaz de operar não só nesses 3 planos superiores, como entra nos 3 planos inferiores. Tá? A dona alma, então, ela mora no 3
Aqui é dividido mental superior e mental inferior. Assim como o próprio plano átmico também é parte de cima e parte da tríade, né? Então, a partir dessa estruturação da tríade superior, vai começar o trabalho de vida da mônada, tá? A mônada agora tem uma morada no plano monádico, mas ela tem veículos para operar nos planos átmico, búdico e mental superior. E a mônada não desce ao plano átmico, nunca desceu ao plano átmico, ela está lá, ela está controlando. Sinto muito te informar, seu Wilson, tu é um bonequinho. Tá? Assim é. Mas vou parar por aqui, gente, que já é 9h30, semana que vem ficam todos convidados para a gente continuar essa nossa conversa, que ela vai longe ainda. Para cada fase dessa tem o mesmo tempo ou Não é cada uma tem o mesmo tempo, não. Toda essa preparação aí ainda, nós não estamos falando de um ser humano ainda consciente. Nós estamos falando da preparação para a criação dos seres humanos. Tá? Então, antes de ter um ser humano, primeiro cria-se toda essa tríade. Depois dessa tríade começa o processo de evolução, onde vai passar pelo mineral, vegetal, animal, humano e vai por aí afora. Vai longe. Tá? O período completo, no nosso curso de teosofia, a gente fala aqui que são a cadeia. Para cada evolução, mineral, vegetal, animal, é uma cadeia. Cada cadeia são 4 bilhões de anos. Tá? Então, nós estamos agora dentro da evolução humana. Tá? Essa mônada que nos anima hoje, ela já está no mundo material há muito tempo. Aprendeu já muito, já fez todo esse processo que nós falamos aqui. E, além de fazer todo esse processo, o veículo inferior dela, que é o veículo físico, já está no estágio humano. Tá? Então, esses períodos são diferenciados. Tá? Mas, dentro da evolução humana, existe uma série de coisas acontecendo. Você foi um selvagem, aí você passa a ser semi-civilizado, depois você passa a ser civilizado, daqui a pouco você passa a ser um quase santo. Então, tem todo esse processo de evolução. E se a gente falar em termos de tempo aí, isso vai variar de acordo com o teu esforço. A teosofia fala que a evolução humana são 777 encarnações para aprender a evolução humana. A teosofia diz que o Buda fez em 550. Quer dizer, quem é esforçado faz mais rápido, quem é preguiçoso faz mais lento. Mas todos vão fazer. Tá? Então a gente vai continuar isso aqui, já são 9h35, o prédio fecha às 10 mesmo, tá? Mas essa odisseia, essa história dela aqui, isso aí dá um filmaço. Vamos chamar aí um cara aqui que quiser fazer um filme sobre isso aí, ele vai ganhar dinheiro pra caramba. Isso aqui vai longe. Tá? Obrigado, gente.